Vida tem participado com a gente aqui em vários momentos. Muito obrigado. Vamos já pedir para o João e a Thalita, essa dupla querida de amigos e filhos dos meus afilhados de casamento, né? Fui padrinho do irmão Josué e da irmã Carmen. Pode ver que eu sou meio velhinho, irmãos. Vamos pedir para eles louvarem com 2 canções, pode ser? Amém, então. Pode ser. Felipe está aqui com nós. Nosso líder. Queremos saudar vocês com a paz do Senhor e vamos cantar então. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens. Sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se a portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se a portais, o Rei da glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo, Ele é Rei e digno do meu louvor. Tem dias que o dia acorda estranho, a angústia bate, não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostre a inimigo a tua fraqueza, mostre a ele quem está contigo na beleza. E acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu pensei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Ah, mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou estar. Ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Ai, vai pro campo de batalha que eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. E
eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha que eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Amém. 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 Obrigado, meus primos e meus amigos e irmãos. Deus abençoe essa dupla querida. Bem, vamos então para a nossa última mensagem da série, né? Dos fundamentos que nós estamos revisitando, né? Revisitando os fundamentos. Na semana que vem, como eu já falei, vai ser o pastor Gadiel Brizola, que vai trazer uma mensagem livre. E na última, no encontro presencial, vai ser o meu pai. Então, com essa de hoje, nós fechamos esse nosso retorno aos fundamentos da fé cristã. E eu quero começar falando, na realidade, eu quero finalizar falando de um tema. Deixa eu só achar o slide aqui para vocês. De um tema que ele meio que é a conclusão, é o grande resumo e a aplicação prática de tudo o que vimos, que é a cosmovisão cristã. Vamos ver se vai chegar o slide aí. Passa o slide, professor. Não chegou? Chegou aí, né, turma? Cosmovisão cristã. O que é isso? O que é, introdutoriamente, essa palavra estranha para alguns, embora todo mundo tenha, cosmovisão. Quero começar fazendo uma pergunta para vocês, né? Se vocês já observaram alguma discussão uma discussão no bom sentido, né? Algum debate entre pessoas de vivências bem diferentes, de crenças diferentes, de sentimentos diferentes, que parece que não chegava a lugar nenhum. Quem olhava de fora, ou talvez você foi um dos participantes desse debate, pensava, nossa, parece que ele está cego. E talvez é a mesma coisa que a outra pessoa que estava debatendo com você, ou com a pessoa que você via, pensava. Nossa, como é que ele não pode... Ele pode não enxergar isso, está tão claro. Não está claro, você está errado. Esse tipo de discussão é meio comum em um mundo como o nosso, que é plural, que as pessoas parecem que cada uma tem a sua verdade, o seu modo de enxergar as coisas, e parece que nunca chega a lugar algum esse tipo de conversa, de debate, né? Qual é a grande causadora desse efeito? É a cosmovisão. Cosmovisão nós poderíamos definir como em uma ilustração como esse óculos aí. Se cada pessoa usasse um óculos para poder enxergar a realidade, para enxergar o mundo, para sentir o mundo, para se relacionar com as pessoas, para interpretar a vida como um todo, nós poderíamos dizer, metaforicamente, que esse
óculos é a cosmovisão. Cosmovisão é um conjunto de crenças ou de pressupostos com os quais nós interpretamos a realidade. É um conjunto, digamos que é a nossa base interior de valores, de coisas que nós cremos e que nos fazem sentir, que nos fazem pensar de determinada forma, que nos fazem relacionarmos uns com os outros de determinado modo e que orientam a nossa ação no mundo, orientam o nosso comportamento. Nós temos, cada um, como eu falei antes, tem a sua cosmovisão, ou se quisermos simplificar, cada um tem a sua visão de mundo, por isso cosmovisão. Isso, como eu falei, muitas vezes não notamos. Eu vou citar 2 exemplos, um mais geral, que vemos em 2 cosmovisões de culturas muito diferentes, e outro mais específico que aconteceu comigo. O primeiro, mais geral, eu li sobre uma universidade americana que tinha estudantes americanos e tinha estudantes coreanos na mesma sala. E o estudante coreano tinha aquela base de valores, de crenças, de percepções, de leitura da realidade, que ele devia ser um cara super focado, não levantar a voz na sala de aula e só ficar anotando as coisas e lidando com o professor, interagindo com o professor de uma forma bem passiva, mas super ativa na sua absorção do conteúdo. E o estudante americano não, ele era o cara que perguntava, era o cara que interagia, era o cara que parava, às vezes o professor levantava a mão. E o professor, ele enxergava o estudante americano como um cara participativo na aula. Quando, na realidade, no final do trimestre ou do mês, não sei, mas nas provas, ele via que o estudante coreano tinha notas melhores, porque ele era ativo de outra forma. Por quê? Na sua visão de mundo, na sua forma de interpretar a realidade nesse quesito, ele entendia que o seu papel naquele ambiente era totalmente diferente do outro. Então, para ele estava fazendo o certo, diferente do americano. Para o americano, ser ativo, ser o cara que perguntava, era uma melhor maneira de aprender. Agora, falando da minha própria experiência, eu participei de uma gravação com o Azaf Borba, creio que foi em 2010, talvez, 2011, faz muito tempo. Primeira gravação que eu fiz com o Azaf, em estúdio. E eu, na minha visão profissional, quando eu sou chamado para fazer um arranjo, para ser diretor musical, eu sou o cara que escrevo, que, entre aspas, dou as ordens, oriento, faço a direção musical, né? E as pessoas que estão tocando seguem aquela direção. Agora, quando eu sou chamado para tocar, eu sou servo do cantor e do diretor musical. Eu não abro a minha boca. Botou uma partitura, uma cifra na minha frente, eu toco o que está ali. Se pergunta a minha opinião, eu falo o mínimo possível. E aconteceu que eu tentei dar o meu melhor naquela gravação. Eu tentei fazer o meu máximo. E eu consegui na minha visão de mundo. Quando terminou, eu estava, nossa, me sentindo nas alturas. Acho que consegui o melhor resultado. E o Azaf chegou para mim, junto com o seu produtor, que era o diretor musical lá, o João Batista, e falou: olha, Simon, nosso primeiro trabalho junto, hein? Só tem que dizer uma coisa para ti. Ele é muito sincerão, né? Ele disse: tu ficou muito aquém dos objetivos desse trabalho. Daí o João Batista falou: não, Azaf, é além, né? Aquém é quando a pessoa fica abaixo. Deu Azaf: eu sei que aquém é quando fica abaixo, mas ele ficou muito aquém. O meu antigo tecladista, ele dava ideias, ele me parava no meio da música, ele fazia as coisas muito além do que a gente pedia. O Simon só fazia o que a gente queria, só o que a gente pedia, não dava ideia, ficava ali, parecia que estava morto no estúdio, só ficou em cima daquele teclado dele. E daí eu entendi que na visão de mundo dele, no quesito profissional, um bom tecladista era o cara que
estava na linha de frente junto, fazendo algo muito mais do que tocar teclado. Mas na minha, não. Esses são pequenos exemplos de algumas esferas da nossa visão de mundo que entram em choque diariamente e que a gente lida com elas numa boa. Agora, e quando essas divergências, essas diferenças não tocam simplesmente um teclado numa música ou uma prova de um estudante de faculdade, mas tocam em pontos da nossa fé, tocam em fundamentos daquilo que a gente crê e da forma como a gente, como cristão, interage com o mundo. É aí que nós precisamos pensar sobre a abrangência cultural da nossa conversão. Porque nós podemos ter, simplificando, 3 níveis de conversão. A nossa conversão pode abranger a nossa relação com a cultura e a nossa leitura cultural e a nossa relação com ela de 3 a 3 níveis. O primeiro, não sei se vocês estão enxergando aí, mas vai ficar gravado lá depois. O primeiro é um nível mais de superfície, está lá em cima. Ele abrange o nosso comportamento, simplesmente, e os rituais aos quais a gente se submete. Então, o que entra aí? Esse primeiro nível de conversão, essa primeira abrangência cultural a um nível superficial. Ser batizado e frequentar a igreja, memorizar o catecismo para quem é de igreja tradicional, ou versículos bíblicos para todos nós, vestir roupas mais adequadas com a nossa fé, orar e ler a Bíblia. São todas ações, são todos comportamentos e movimentos de relação com o mundo e com a fé que todos temos, na realidade, quando nos submetemos a um processo de conversão ou mesmo de santificação a um nível mais superficial. Mas essa conversão mais superficial, às vezes, não consegue chegar ao nível um pouquinho mais profundo, que está ali no nosso segundo quadrinho do nosso funil, que é o quê? As nossas crenças e o nosso sistema de crenças. O que é isso? Arrependimento e confissão de pecados contínuo. Aquilo que nós íamos falando nos encontros anteriores. Não é só ser batizado e frequentar a igreja agora. Não é só decorar alguns versículos ou vestir certas roupas. Não é nem mesmo somente frequentar cultos, ir no congresso, sentir alguma coisa, orar e ler a Bíblia. É a forma como a gente crê, o sistema que controla o nosso pensamento e o nosso coração para nos fazer nos enxergar como pecadores que necessitam de confissão, para nos fazer não simplesmente crer em Jesus, mas segui-lo nos pequenos detalhes da nossa vida, nas pequenas renúncias, e nos colocar em constante autoconfrontação. E agora não simplesmente mais orar e ler a Bíblia. Isso é superficial. Isso uma conversão de primeiro nível abarca. Mas agora, conhecer a Bíblia. Saber o que os livros estão querendo dizer, de que forma Deus se revelou através das Escrituras para aquele autor, para aquele público, e de que forma essas verdades tocam na gente e nos chamam a mudanças e nos chamam a ajustar o nosso óculos da cosmovisão. Esse é o segundo nível, que é mais profundo de conversão. E este nem todos os cristãos têm.
Nós lidamos muitas vezes com convertidos que têm todo o primeiro nível e que nós dizemos, é crente e vai morar no céu. Confessou Jesus, vai, a graça atingiu, mas que não chega a um segundo nível de mudar algo a mais, de mergulhar um pouquinho a mais e sair da superfície dessa abrangência cultural que os nossos óculos cristãos, que a nossa cosmovisão cristã, nos ensina a nos submeter. E, por fim, nós temos um terceiro nível que está lá embaixo. É o nível mais profundo. É quando nós mudamos não só a nossa forma de lidar com o pecado, com o seguir a Jesus, com conhecer a Bíblia, ou com as roupas que a gente veste, com os versículos que a gente memoriza. Mas é quando essa conversão atinge toda a cosmovisão, isto é, toda a nossa visão de mundo em cada aspecto da realidade. É quando essa conversão transforma a nossa cosmovisão em uma cosmovisão bíblica. A partir daí, nós enxergamos tudo na vida, tudo com que nós lidamos da realidade a partir dos óculos da Bíblia. E isso, está aqui o nosso slide, ó. Isso vai nos levar em busca, e esse é o objetivo desse nosso fechamento aqui da nossa série, em busca de uma cosmovisão bíblica. Nós queremos sim ter essa entrega aprofundada, essa conversão que não é só de superfície, mas é profunda, que traz a Bíblia para os nossos óculos. Isso vai nos fazer enxergar biblicamente, cada âmbito da realidade. Vou colocar aqui uma pizzazinha que vocês já devem ter visto em algum lugar. Ela mostra uma exemplificação da vida enxergada por categorias ou compartimentos. A raiz de tudo isso, aqui nós estamos vendo várias categorias e vários compartimentos, mas a raiz de tudo isso vem lá na filosofia de Platão, 400 anos antes de Cristo, onde ele dividia a realidade em dois âmbitos. Nós temos o chamado dualismo platônico, era um âmbito espiritual, era um âmbito imaterial, era um âmbito que estava acima do mundo físico, que era o mundo ideal, era onde as coisas eram perfeitas, e era o âmbito material, que era um segundo nível de imperfeição, onde a matéria, o corpo, as coisas aqui eram ruins, eram vistas como menores, e daí, muitas vezes, surge essa divisão do material como ruim, sujo, e o espiritual como o ideal. Isso é um dualismo platônico. Nós vamos ver que a vida cristã não é assim. Nós somos, aliás, nós já vimos, né, que nós somos seres integrais. Nós vimos nos últimos 3 momentos do nosso salmodiando como a conversão, ela trata a nossa mente, a nossa razão, ela trata nossas emoções, ela trata a nossa volição, ela trata todo o nosso interior como um ser único, integral e não dividido. Mas o mundo moderno tende a dividir a vida. Eu vou contar para vocês que há mais ou menos 2 anos, eu acho que 2 meses atrás, eu participei de um evento, de uma convenção de uma igreja, e que no momento da tarde ali, teve alguns coaches, aí já vem o problema, né, irmão? Coach misturado com evangelho e com convenção de uma igreja.
Mas o fato é que esses coaches, depois de todas as palestras, distorcendo alguns versículos bíblicos para falar da necessidade de nós nos amarmos mais e poder mais em Cristo, eles chegaram com um testezinho. E o testezinho nos fazia analisar a nossa vida e nos dava critérios para lidar com a nossa vida em uma pizzazinha parecida com essa que vocês estão vendo. Então, dividir a vida em finanças, profissão, emocional, saúde, família, amigos, amor e espiritualidade. A vida espiritual era vista como apenas um dos compartimentos do que é a nossa vida. Isso, muitas vezes a gente lida com essa realidade na nossa vida prática e não enxerga o sério problema que é essa divisão. Por quê? Nós acabamos adotando uma cosmovisão bíblica, que daí não é uma cosmovisão, mas parte de uma cosmovisão bíblica, apenas para lidar com a fatia da pizza do âmbito espiritual. Então, quando eu penso em igreja, quando eu penso em pregar o evangelho, quando eu penso no culto, nos hinos que eu canto, daí sim, eu vou para a Bíblia. Porque de espiritualidade, quem é que me ensina princípios? Lógico, a Bíblia. Estamos falando da minha vida espiritual. Mas quando eu penso em finanças, quando eu penso em profissão, quando eu penso na minha vida emocional, ou na minha relação com os amigos, ou com a família, daí eu posso seguir outros critérios. Eu posso seguir critérios específicos daqueles âmbitos. Porque uma coisa é minha vida espiritual. Uma coisa é a Bíblia e minha vida na igreja. Outra coisa é meu trabalho. Outra coisa é a minha relação com os meus amigos na escola. É outra coisa. Nós vemos isso, irmãos, muitas vezes no nosso dia a dia e não nos damos por conta. Eu já tive discussão com pelo menos, discussão no bom sentido, tá? Com pelo menos 3 psicólogas que são crentes, que vão para o céu, creio eu, entende? Mas que enxergavam a vida com essa compartimentalização, com essa categorização. E eu trouxe, a discussão veio porque eu trouxe uma pergunta assim, ó. Se chega alguém com um problema de depressão no teu consultório, porque alguém claramente pecou contra essa pessoa, tu entende que foi por causa do pecado que cometeram e que ela deve tratar daquela forma, ou talvez até um pecado que a própria pessoa cometeu. Ela deve tratar daquela forma se você for honesta. Entendendo que existe algo na humanidade chamado pecado, como é que tu trataria isso? Para outra, eu fiz uma pergunta um pouquinho diferente. Se chega um homossexual no teu consultório e não se sente bem com a sua sexualidade, com a sua orientação sexual, e não quer mais isso, e quer de alguma forma se equilibrar e não sabe como é que tu, como cristã, trataria isso? Pasmem, ou talvez vocês já saibam a resposta, que todas as respostas que eu ouvi eu não posso misturar a minha religião com a minha profissão. De uma delas, eu ouvi, quando eu entro no consultório, eu deixo a minha Bíblia fora do consultório, porque eu não estou sendo paga para pregar. Então eu vou, se eu puder tratar, eu trato com alguma teoria psicológica, e essa teoria psicológica não vai abarcar o conceito de pecado, ok? Mas eu tento tratar com aquelas ferramentas que a psicologia me dá. Porque eu não estou ali para pregar para a pessoa. Da outra psicóloga eu ouvi, se eu puder tratar com alguma teoria psicológica, eu trato. Se eu não puder, eu vou fora do consultório orar por aquela pessoa e vou indicar para outro psicólogo tratar.
Daí a minha pergunta, na realidade não foi uma pergunta, foi uma constatação para ela. Eu disse, eu me sentiria muito incomodado em ter que lidar com uma situação em que o meu comprometimento para com a minha profissão fosse maior ou falasse mais alto do que o meu comprometimento para com o chamado de Cristo para eu pregar para aquelas pessoas. Eu me sentiria muito mal com um ambiente em que aqui eu não posso ser bíblico, porque não é aceito o que eu penso. Isso nós vemos, eu citei a questão do psicólogo, mas nós vemos no âmbito financeiro também. Nós vemos pessoas que no trabalho têm que dar certo jeitinho que não é bem bíblico, que tem que às vezes fazer uma mentirinha branca ou fazer um jeitinho brasileiro. Por quê? Irmão, tu não entende como é que as coisas funcionam no âmbito profissional. A gente tem que negociar de uma forma diferente. São pessoas do mundo, né? A gente não tem que lidar com isso. Esse tipo de visão de vida compartimentada é que faz com que as pessoas sejam crentes na igreja. E talvez mesmo quando vão tratar, eu citei só 2 compartimentos da pizza, mas quando vão tratar do âmbito emocional, ou da sua carreira, ou mesmo, pasmem, dos seus ministérios, eles não vão procurar princípios bíblicos e espirituais. Eles vão procurar o que o coach fala sobre carreira, eles vão procurar o que o treinador emocional, ou coach comportamental, ou psicólogo de autoajuda fala sobre emoções, mas ele nunca vai ter como a sua primeira opção procurar o que o seu pastor fala, ou que o seu teólogo preferido fala, ou nem mesmo orar e buscar na Bíblia a solução. Por quê? Porque nós estamos sendo ensinados por uma cosmovisão compartimentada que espiritualidade é algo do nosso âmbito, do coração, meu com Deus e com a igreja. Mas não. Nós precisamos ter uma conversão de nível mais profundo, que nos faz enxergar a vida como um todo, não compartimentada, mas como o espiritual sendo a caixinha ou a forminha da pizza. Daí todos esses compartimentos vão estar sobre qual base? Aliás, sobre qual base? A base da nossa espiritualidade. A maneira como eu lido com Deus e com a palavra de Deus e com aquilo que ela me ensina faz eu interpretar as minhas finanças. Faz eu lidar com a minha vida emocional, com a minha família, com o amor ou com a minha profissão. Na realidade, a minha vida espiritual tem que ser a bandeja da pizza ou os óculos com os quais eu interpreto a realidade. Vamos para a segunda parte da nossa palestra hoje aqui, né? Que vai nos dar uma orientação bíblica para como a gente consegue construir ou formar essa cosmovisão. Como a gente interpreta a realidade, então, através da Bíblia? A partir dos 4 atos que a própria Bíblia nos propõe. A Bíblia interpreta a realidade e a história de Deus com a humanidade através de 4 atos. O primeiro, a criação. Deus criou o mundo e o ser humano. Mas, em determinado momento, eles caíram. A queda é o segundo. Nós vimos isso na semana passada. Isso acontece de Gênesis 1, Gênesis 2, depois de Gênesis 3, Gênesis 11. Depois de Gênesis 12 até João 21, acontece um caminho que nos leva ao 4º ato. Desculpa, ao 3º ato, que é a redenção. Nós tivemos uma ação de Deus, através de Cristo, para redimir essa queda. E de Atos 1 até Apocalipse 22, a Bíblia está nos dando um caminho que nos leva ao 4º ato, que é a
consumação. A consumação nos traz esse desfecho da história. A consumação nos traz o ato final de Deus para com a história da sua relação com a humanidade. Então, se a Bíblia interpreta a história de Deus com a humanidade e a realidade a partir de criação, queda, redenção e consumação, aqui nós temos 4 pilares para nós ajustar o foco dos nossos óculos. O que estes ajustes nos traz? Cada um deles rapidamente. Enxergarmos a realidade com óculos cristãos bíblicos, a partir do pilar da criação, nos traz pelo menos 2 ajustes. O primeiro ele ajusta o foco para enxergarmos a vida e as obras de Deus. A partir de agora, nós vamos enxergar a vida como um todo, como obra do Senhor. E isso, irmãos, é transformador. Você vai começar a enxergar Deus em tudo. Você vai começar a ver as obras de Deus em tudo o que você vê. Em segundo lugar, eu vou ser bem resumido nessa parte, porque eu estou falando bastante já. Vai ajustar o foco para enxergarmos o ser humano. Nós não vamos mais... Caiu aqui? Nós não vamos mais enxergar, nós não vamos mais precisar de uma psicologia de autoajuda para nos colocarmos em nosso verdadeiro lugar enquanto seres humanos e nem os outros. Nós não precisamos de autoestima ajustada por amor próprio. Nós precisamos de enxergar a imagem de Deus criada, embora distorcida, mas criada, trazida a cada um de nós na criação. Agora, quando você olhar para si mesmo e para os outros, você vai enxergar um ser humano que carrega Deus, traços de Deus em si, embora distorcidos por causa do pecado. Isso muda totalmente a visão como nós enxergamos uns aos outros, irmãos. Isso muda totalmente a nossa cosmovisão. Em segundo lugar, uma cosmovisão que enxerga a queda como esse segundo pilar nos permite enxergar que vivemos em um mundo de pessoas caídas. Então, aquela pessoa, talvez que você odeia porque te fez isso ou aquilo, ou que você não consegue lidar muito bem, que você procura passar, atravessar a rua quando você vê. Talvez enxergando com os seus óculos ajustados, você vai ver essa pessoa como alguém que simplesmente lida ainda, lembram disso da semana passada? Com os ecos da queda. É uma pessoa assim como você, que tem problemas interiores para ser resolvido. E nós podemos ser mais brandos e aceitá-la de uma maneira um pouco mais cristã, mesmo com seus defeitos e pecados. Em segundo lugar, nos permite enxergar, e eu falei disso semana passada, os ecos da queda em nós mesmos. Aquilo que a gente via como meros defeitos, como algo que, é o meu jeitinho. Não, não é o teu jeito e a tua personalidade. São ecos da queda atuando no teu jeito e na tua personalidade. Então, precisam ser transformados. Os óculos da cosmovisão cristã também nos ajudam a isso. Em terceiro lugar, enxergar a vida e a realidade a partir de uma cosmovisão que interpreta esse terceiro ato da redenção, desperta nosso chamado missional. Tanto no nosso âmbito profissional, tanto no nosso âmbito da nossa escola, tanto nas nossas relações. Nós vamos responder a esse chamado missional. Se Deus quer redimir o mundo através
dessa mensagem. Então eu tenho que me comprometer com essa mensagem. Se Deus quer redimir o mundo e a queda e os efeitos da queda através da mensagem de salvação e de submissão a Cristo, então eu tenho que me submeter a esse chamado. Muito mais do que eu me submeto ao politicamente correto. Muito mais do que eu me submeto aos ditames da minha faculdade humanista ou do conselho de psicologia. Eu preciso ter esse meu chamado missional despertado em todas as relações da minha vida. Enxergar esse terceiro pilar da redenção no centro dos nossos óculos da cosmovisão cristã também nos convoca a vivermos segundo a nossa nova natureza. Isso vai me lembrar de Paulo em Colossenses 3, falando que já que estão em Cristo, agora então se dispam daquelas vestes e se vistam das novas vestes, segundo o chamado que vocês receberam em Cristo. Pensem nas coisas lá de cima, coloquem a cabeça, coloque o teu pensamento naquilo que testemunha, aqui parafraseando de acordo com o nosso tema, a redenção de Cristo na tua vida. Pensemos na vida como seres redimidos. Por último, com nossos óculos, com a nossa visão de mundo ajustada, a partir do quarto pilar da consumação, nós podemos ter um óculos que aponta para os processos divinos. Se a história de Deus com a humanidade não é uma história que chega no fim diretamente, mas que tem um fim como um telos, é o termo teológico, na nossa linguagem usual, é um processo que tem um propósito que aponta para uma consumação ou um fim, um alvo. Então, também na minha vida, também no meu processo de santificação, também no dia a dia da minha igreja, do meu grupo, eu tenho que entender que o Espírito age com processos. Deus age de maneira processual. E por fim, eu preciso ajustar meus óculos para entender a minha caminhada a partir de um propósito eterno. Não é para frutificar e chegar a algum ápice, a algum estágio de topo do mundo, simplesmente nessa vida que nós somos chamados. A nossa jornada só termina quando chegamos lá. E eu termino essa não tão breve assim explanação sobre cosmovisão cristã, trazendo uma ilustração de um casal de missionários que passou décadas numa nação longínqua e que chegou o momento de eles voltarem para a sua terra. Eles voltaram e, vindo de navio, né, viajando de navio, viram uma festa prestes a acontecer no porto. Viam pessoas com cartazes e uma multidão. E daí o missionário falou para a esposa: nossa, deve ser o pessoal, né, da igreja, deve ser os nossos amigos, para nos receber. Enfim, nós chegamos em casa. E chegaram e, infelizmente, né, não era para eles a festa. Era para uma pessoa muito importante que estava viajando juntos no navio e eles não conheciam. E os missionários foram tristes para casa e o missionário, mais abalado que a missionária, foi dar uma caminhada. E falou: pergunta para o teu Deus aí, por que ele fez isso com a gente? Nós doamos a vida, nós doamos décadas, nós enxergamos tudo, largamos tudo para fazer a obra dele. E quando nós chegamos em casa,
nenhum reconhecimento. E o missionário saiu. E na volta, ele perguntou: e daí? Teu Deus te respondeu alguma coisa? E a missionária respondeu, como vocês podem imaginar: sim, nós não chegamos em casa ainda. Esse é o grande propósito, esse é o grande telos, é a grande finalidade de nós carregarmos óculos cristãos, de nós convertermos a nossa cosmovisão ao nível mais profundo de conversão. É entender que todas as nossas relações com a vida e com a realidade aqui apontam para um final. E esse é o nosso propósito. E é essa nossa orientação que deve mover todos as nossas relações e tudo que a gente faz e pensa e sente e se move em nossa vida. Amém? Vou fazer uma oração. Vou pedir para Josi orar para nós. Boa noite, irmãos. Vamos orar, então. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, e te agradeço, Senhor, por esses momentos, Pai, que estamos reunidos, Senhor, cada um na sua casa, mas compartilhando, Senhor Deus, e aprendendo da tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de nos reunirmos e compartilhar e meditar na tua palavra, naquilo que o Senhor quer que nós venhamos aprender, Senhor, sobre a tua palavra. Pai, eu te louvo, Senhor Jesus, pela vida do Simon, que tem se disposto, Pai, a nos ensinar. E hoje, Senhor, nessa palestra, nesse encontro, que a gente possa entender que a nossa visão, Pai, não é a visão do mundo, não é uma visão secular, Senhor, mas sim, Pai, a visão conforme a tua palavra, conforme o Senhor quer que nós enxerguemos o mundo, Senhor. Que possamos, a partir de hoje, enxergar, Pai, o mundo que a gente vive, cada parte da nossa vida, na vida profissional, na vida emocional, Senhor Jesus, com os óculos, Pai, da cosmovisão cristã, que a gente possa enxergar dessa maneira, Senhor, tendo como base, Pai, tendo como Simon nos ensinou, como a forma, Pai, dessa grande pizza, Senhor, a tua palavra, que seja a tua palavra base, Pai, para que a gente possa enxergar a vida, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, por essa reunião, nós te louvamos, Senhor, por esse projeto, nós te louvamos pela tua bondade que nos faz te conhecer cada segunda-feira, a cada encontro. Eu coloco a vida de cada irmão que está participando, Senhor, na tua presença, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, principalmente, Senhor, a vida do Simon, que tem se colocado na tua presença. Nós oramos, Pai, e te agradecemos por tudo. Amém. Amém, irmãos. Me passei no horário hoje mais do que